Planilha eletrônica é um programa de computador que utiliza tabelas de armazenamento e organização de dados, objetivando a realização de cálculos ou a apresentação de informações. É muito utilizada para aplicações financeiras e pequenos bancos de dados. O nome eletrônica se deve à sua implementação por meio de programa de computador. Para conhecê-la um pouco melhor, vamos dar uma olhadinha numa planilha padrão. Como podemos então visualizar na imagem, a principal característica de uma planilha eletrônica é esse conjunto de linhas verticais e horizontais que forma uma grade. Essa tabela de dados aqui, ela é, na verdade, o seu ambiente de trabalho. Cada uma dessas tabelas formadas por uma grade é composta, então, por colunas e por linhas, identificadas nas extremidades. Quando há a junção dessas duas, nós temos a célula. Logo, o nome dessa célula passa a ser a junção da coluna, nesse exemplo, coluna A, com a linha, ficando então como endereço A10. Esse endereço corresponde a cada uma dessas células constantes nessa grade ou em outras grades de outras planilhas. Por padrão aparecem apenas 3, mas nós podemos inserir N planilhas aqui na sequência, tornando então o Excel uma ferramenta quase ilimitada de armazenamento de informações. Essas informações aqui contidas nessa pasta de trabalho que você salva em um arquivo, pode ainda interagir, compartilhar com outros arquivos do Excel ou inclusive com documentos do Word para fins como mala direta, por exemplo. Uma outra questão importante no sentido de planilhas é justamente quando você alimenta as informações em cada uma dessas células. Você sempre vai ter dados do tipo texto, que é simplesmente qualquer texto composto de letras, números, caracteres, símbolos. Os números, que é um outro tipo de dado que é utilizado para cálculos. E por fim, você tem a questão de datas. Então sempre lembre, quando você tem informações diferentes desses 3 tipos, cada uma delas deve ficar em uma célula separada. Então uma informação fica em uma célula, tipo texto, a outra deve ficar na célula ao lado, ou abaixo, ou acima, ou à esquerda, caso ela seja diferente de texto. No exemplo, um número ou uma data. Isso é a dica mais importante para que a sua planilha no Excel seja funcional. E assim, podemos então agora conhecer algumas das questões que mais são abordadas nas provas de concurso. A primeira questão, ela trata da seguinte figura, que ilustra uma janela do aplicativo Calc com uma planilha em processo de edição. Com relação à figura apresentada, assinale a opção correta. Alternativa A. Na situação da janela mostrada, para mesclar e centralizar o título da planilha Gastos com Material, é suficiente clicar o botão Mesclar. A opção indica o comando correto, porém, observe, com base na figura, é necessário primeiro selecionar a célula com o título juntamente com as que serão mescladas. O botão Mesclar, ele se encontra nesta parte da barra de ferramentas. E ele precisaria que este cursor que está sozinho abandonado aqui na célula D1 estivesse, na verdade, selecionando estas células todas aqui. Porque o BR Office, ele precisa, o Calc precisa saber, você quer mesclar qual célula com quais. Por isso que essa questão está errada. Alternativa B. Na situação da janela mostrada, para centralizar o título Gastos com Material, na planilha, é suficiente clicar o botão Centralizar. Então, na opção B, o comando tem a função de centralizar o conteúdo dentro de uma célula. Estamos nos referindo a essa funcionalidade aqui, que sim, centraliza, porém, se você clicar essa opção nesse momento, vai centralizar a frase gasto com material apenas na célula A1,
que é a célula que contém o conteúdo, e não, como pede a questão, entre as demais. Então a opção B está incorreta. Na alternativa C, para centralizar os conteúdos das células A2, B2, C2 e D2, é suficiente selecioná-las e clicar a ferramenta Mesclar. Apenas para confundir, a opção C relaciona as referências de célula errada. Todo o processo está correto. Como a gente pode acompanhar na imagem, quando ele fala das referências, ele está falando das referências da linha 2. E o que nós queremos mesclar é o título que está na linha 1. Alternativa D. Para mesclar as células A1, B1, C1 e D1, é suficiente selecioná-las e clicar o botão mesclar. Agora sim, a opção está correta. Seria a seleção dessas células. Lembrando, para isso, você clica com o botão esquerdo do mouse posicionado sobre a 1, segura o botão pressionado, arrasta o mouse na direção da última célula e solta. E, na sequência, basta então você utilizar o ícone da barra de tarefas. Na questão 2, novamente utilizaremos a mesma imagem. Ainda com relação à figura apresentada, assinale a opção correta. Alternativa A. Para calcular o valor total geral, é suficiente calcular o somatório da quantidade na célula B7 e multiplicar pelo resultado do cálculo do somatório dos valores unitários. Bem, na opção A, não é correto calcular o somatório da quantidade na célula, que deve ser o total geral, que nesse exemplo deve ser a somatória dos totais por produto. Acompanhe então na imagem ao que se refere. Nós temos os totais por produto em cada uma das linhas e o total geral, então, ele estaria aqui embaixo. Então nós precisaríamos fazer as somas individuais para depois chegar ao total geral. Vamos para a alternativa B. Para calcular o valor total a ser gasto com a aquisição dos produtos, é suficiente clicar a célula C7, clicar a ferramenta Soma e pressionar a tecla Enter. Bem, aplicando o somatório em C7, como sugere a opção B, o resultado gerado será o total de valor unitário. Logo, essa opção está incorreta, né? C7, ele está referenciando. C7 contém o valor unitário e não o total. Alternativa C. Para calcular o valor total para o produto micro, é suficiente clicar a célula D5, digitar a fórmula igual B5 mais C5 e pressionar a tecla Enter. Novamente, já nessa opção é utilizado o operador errado, que soma quando o correto é multiplicar. Na próxima alternativa, a D, para calcular o valor total para o produto, mesa, é suficiente clicar a célula D3, digitar a fórmula igual B3 asterisco, observação, que significa multiplicação, então, multiplicado por C3 e pressionar a tecla Enter. Apenas na opção D, o cálculo é realizado corretamente. Você está referenciando as células corretas e o resultado está sendo posicionado no local de destino dessa forma. Na questão 3, considerando o gráfico apresentado na mesma figura, assinale a opção correta. Alternativa A. O gráfico foi construído com base apenas nos valores das colunas A e B. O título, assim como a conferência dos valores e itens do gráfico, revelam que a opção A é correta. Acompanhe na imagem. Você possui aqui na direita o gráfico. Basta fazer uma conferência visual e você já tem essa constatação. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Alternativa B. Os valores no eixo horizontal não apresentam casas decimais porque ele foi construído com base na coluna D. A opção B está errada.
pois no eixo horizontal do gráfico é exibida uma escala fixa. Nesse caso, observe que de números inteiros. Porém, pode alterar conforme os resultados dos cálculos realizados na coluna D, que representam o total por produto. Ou seja, caso haja algum valor com decimais nessa coluna de totais, é possível que o cálculo altere a escala atual do gráfico a fim de adaptá-lo melhor à realidade dos resultados. Então você nunca deve encerrar o assunto de gráfico, ele é dinâmico. Conforme você altera um conteúdo, ele reflete na imagem do gráfico. Alternativa C. Para alterar o tamanho do gráfico, é suficiente selecioná-lo, clicar a opção Tamanho do menu Formatar, selecionar na janela disponibilizada o tamanho desejado e clicar OK. A opção C descreve, na verdade, como alterar imagem e a relação está com tamanho de fonte, que é a citada. Então, a alternativa também está errada. Alternativa D. Para dimensionar o gráfico com tamanho 50% da página, é suficiente clicá-lo e selecionar 50 no item da ferramenta Tamanho. A ferramenta Tamanho da opção D altera o tamanho da fonte e não do gráfico, assim como podemos verificar na imagem. A ferramenta citada está aqui e realmente ela sozinha representa apenas um tamanho. Porém, note que ela está ao lado do tipo da letra, estilos de fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento da fonte. Resumo, ela está junto da formatação de texto. Todas as funcionalidades próximas são relacionadas a texto e não a gráfico. Então, essa opção realmente não altera o tamanho do gráfico. Questão 4. Essa figura apresenta uma planilha sendo editada no Excel 2007, em sua configuração padrão. Sabendo-se que o gráfico total de vendas foi criado a partir da tabela total de vendas por produto, pode-se afirmar que o alternativa A, total de vendas apresentado no gráfico para o produto régua está trocado com o do produto caderno. Vamos conferir na imagem esta alternativa. Na opção A, não confere essa troca sugerida, basta verificarmos os números do gráfico. Você tem aqui os itens no gráfico e embaixo você tem a escala, nesse exemplo de 50 em 50. Basta você verificar até onde vai a barra e você vai ter por aproximação em que posição ele está. Então, por exemplo, o produto caderno, 30 está entre 0 e 50. A leitura de gráfico é sempre aproximada, ok? Alternativa B, o gráfico total de vendas possui título, mas não possui legenda. A opção B afirma não ter legenda, mas é o item à direita do gráfico. Confiram, esta opção aqui, sozinha, é a legenda. Muitas vezes não é reconhecida que normalmente a legenda ela é composta de mais itens. Como nós estamos comparando apenas um item com os seus valores, a legenda ficou de um item apenas, mas ela existe sim, a opção está correta. Alternativa C, gráfico total de vendas é um gráfico do tipo barra. Novamente vamos conferir a imagem. Esse tipo de gráfico onde essas linhas são horizontais é chamado de barra. Muita gente confunde com o gráfico do tipo colunas, que seria o mesmo gráfico, porém estas linhas elas ficariam na vertical. Então essa alternativa C está correta. A próxima alternativa, a D, intervalo de dados do gráfico é plan 1, exclamação, cifrão A, cifrão 1, 2 pontos, cifrão B, cifrão 6, fecha aspas. O intervalo correto da opção D é A1, 2 pontos, B7. Caso contrário, não seria exibido o produto caderno. Confiram na imagem. Linha 6 está parando por aqui. O item na linha 7 em diante não faria parte do gráfico. E o vemos aqui como primeiro item, inclusive.
Então, a alternativa está errada. Questão de número 5. Essa figura ilustra uma janela do Excel 2007 em sua configuração padrão, com uma planilha sendo editada, as células B3 a B7 não possuem fórmulas. Com base na figura, conclui-se que, alternativa A, um valor de erro do tipo sustenido, nome, interrogação, aparecerá se digitarmos a fórmula igual soma, abre parênteses, B3, dois pontos, B7, fecha parênteses, na célula B8. Atenção, pode confundir por parecer que na célula A10 há um erro de edição, quando é proposital. Veja, na alternativa ele fala em B8. B8 está aqui. E quando a imagem sugere uma fórmula que deu certo aqui embaixo. Então, a questão errada nessa alternativa é a posição da fórmula. A fórmula em si está correta. Ok? Vamos para a próxima alternativa, alternativa B. A célula A10 possui uma fórmula que faz referência a uma célula que não existe na planilha. Notem, na célula A10 é exibida a sequência de caractere sustenido, pois a coluna é estreita frente ao conteúdo da mesma. Acompanhe na imagem. Ele está se referindo a esse erro aqui, uma sequência de sustenidos. Isso aqui não acontece quando há uma fórmula errada, e sim quando o conteúdo a ser exibido não cabe no espaçamento da coluna. O ideal seria o quê? Aqui na divisão da coluna, ela ser ampliada. Então, essa alternativa também está errada. Vamos para a próxima alternativa C. É suficiente para calcular a média das vendas dos produtos selecionar as células B3 a B7 e clicar em Moedas. O comando Moeda, sugerido na opção C, formata os valores com os símbolos da moeda atual no seu sistema operacional. Aqui cabe lembrar que, caso haja necessidade de alterar o símbolo da moeda, por exemplo, de real para dólar, euro ou qualquer outra, isso não é possível fazer dentro do Excel. Você deve acessar a opção de painel de controle, configurações regionais do seu sistema operacional e lá sim você pode informar tanto a moeda quanto a simbologia dela. Voltando então a essa opção, para obter a média seria necessário inserir a fórmula igual média, abre parênteses, B3, dois pontos, B7, fecha parênteses. Ou seja, essa alternativa está errada. Alternativa D. Ao se clicar o botão colar, será aberta uma janela que permitirá visualizar a impressão da planilha. Vejam, o botão colar, que cita a opção D, resgata o conteúdo da área de transferência do seu computador e cola, ou seja, coloca essa informação na posição do cursor atualmente na planilha. Para visualizar a impressão, deve ser utilizado o botão Visualizar a impressão, como podemos ver na imagem. Aqui em cima, próximo à barra de título, você tem esse botão. Clicando nesse botão, o Excel traz uma prévia de como sairá a sua impressão em papel futuramente. Próxima alternativa, alternativa E. O valor apresentado pela célula B10 passará a ser 11 se o valor da célula B6 mudar para 165. A alternativa E é a correta. Basta conferir o cálculo que é exibido na barra de fórmulas. Acompanhe na imagem. Aqui nós temos o campo chamado f de x. É o campo onde nós colocamos a fórmula. E aqui nós temos então a fórmula igual B6 barra, que é o símbolo utilizado para a operação de divisão, B7. E assim resultará no novo resultado sugerido pela alternativa E. Questão 6. A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc com uma planilha em processo de edição. Considerando os cálculos de total, média e máximo, assinale a opção correta. Alternativa A. Para calcular a média do eleitorado das regiões contidas na planilha,
é suficiente selecionar as células de B3 até B7 e clicar na ferramenta f de x. Na opção A, é necessário selecionar a fórmula média para gerar o resultado esperado. Se você simplesmente colocar o cursor e clicar no f de x, ele vai exibir todas as fórmulas do Excel. E lá você deve clicar na opção média para que então sim seja feito o cálculo sugerido. Então, esse item está errado. Na alternativa B, o valor máximo do eleitorado pode ser encontrado selecionando as células de B3 até B7 e clicando na opção máximo do menu Dados. Vejam, para encontrar o valor máximo, como sugere a opção B, deve ser digitado a fórmula igual máximo, abre parênteses, B3, dois pontos, B7, fecha parênteses, e não na guia Dados. Alternativa C. Ao selecionar a célula C8 e clicar na opção Soma do menu Inserir, essa célula ficará preenchida com o valor 1. Na opção C, a opção Soma não está na guia Inserir, e sim no início. Quando se fala em início, é toda essa área visível em qualquer momento. Aqui está o botão que permite rapidamente, quando você possui o cursor selecionando uma célula logo abaixo de uma sequência de valores, obter a soma dessa sequência de valores, retornando então o total de 1. A alternativa está incorreta. Na alternativa D, considerando que o valor da célula C3 seja calculado dividindo-se o número do eleitorado do Centro-Oeste pelo total, é correto afirmar que esse valor pode ser determinado pela fórmula igual B3 barra B8. Dentre as alternativas, temos como correta a opção D, que calcula sim o percentual dividindo a referência do item pelo total. Sempre que você quiser obter o percentual, você divide o item pelo total e assim obtém o percentual daquele item sobre o montante da planilha. Vamos, na sequência, conhecer um pouco mais do Excel, ver algumas dicas de estudo, algumas dicas de trabalho e assim nos aprofundar um pouco mais no que ainda pode vir utilizando essas ferramentas. Como dicas de estudo, recomendo o próprio site da Microsoft, onde possui uma seção específica para os seus produtos Office, dentre eles, claro, a maior planilha eletrônica utilizada no mundo, que é o Microsoft Excel. Assim, você poderá consultar todas as novidades, tudo o que há de boas práticas relacionadas a planilhas eletrônicas, não somente do Office, pois as outras opções de mercado, como exemplo o Calc, também seguem a mesma linha. Então você pode usar dicas e truques da Microsoft para o produto Calc também, fique tranquilo. Na página principal do Office Online, que é a página da Microsoft para produtos Office, nós encontramos uma visão geral do produto Excel. Essa visão geral é importante, pois muitos não têm ainda aquele conhecimento, né, toda aquela intimidade com a ferramenta. Então aqui ele vai começar desde o mais básico, como criar uma nova pasta de trabalho, inserir textos e números, né, a edição destes, como inserir e excluir colunas e linhas, como também você consegue facilmente, através da visão geral, obter outras informações. Se você tiver maiores dúvidas, você pode, na guia Produtos, obter novamente um aparato completo de informações, desde a separação por versão, que isso garante que você pode tirar dúvidas independente da versão do Excel que você possui instalado na sua máquina, e dali você consegue então ter as famosas dicas, né, sobre o Excel. E como nós falamos no início da aula, a importância de você trabalhar com os tipos de dados. A premissa é sobre a seleção dos dados. Você primeiro precisa aprender a selecionar os dados. Lembrem,
um espaço em branco, que não é visível a nossos olhos, para o Excel já é um dado. Então você precisa começar a aprender a selecionar esses dados, mesmo quando parecem não existir, para depois então alimentar com dados como números, datas ou textos em geral. E ainda, nós temos aqui no lado, novamente, o famoso Veja Também, né, o Consulte Também, que possui assuntos relacionados como sugestão de próxima etapa de leitura. E assim você vai às próximas telas. Ou, se preferir, você pode fazer uma pesquisa utilizando a ferramenta aqui em cima, indo direto para, eventualmente, a sua dúvida ou então o assunto que você quer trabalhar. Ok? Numa próxima tela, nós temos as dicas e técnicas que você consegue resgatar nesse site justamente através dessa busca que nós comentamos. Dentre essas dicas e técnicas estão, principalmente, as dúvidas mais solicitadas pelos usuários de Excel no mundo ao grupo de suporte da Microsoft. Notem que cada tópico é precedido de uma interrogação, que são justamente essas perguntas frequentes realizadas e que podem auxiliar você nesse primeiro momento. E aqui no canto esquerdo você tem suporte e comentários. Assim como outras pessoas colaboraram em formar essa lista, você também pode publicar a sua dúvida, as suas necessidades e a equipe Microsoft lhe atende dentro do possível com as respostas. Ok? Assim, gente, nós podemos garantir que vocês vão poder futuramente consultar as dicas, já que a informática, novamente eu falo, né, ela muda diariamente. Questão de planilhas eletrônicas com a evolução, a montagem das fórmulas, que é algo que você não encontra em manuais nem apostilas, porque a fórmula é a resolução de uma necessidade única e exclusiva. Então, nesse momento, você deve recorrer a esse portal de dicas. Quando você não consegue elaborar uma fórmula, você conhece o comando, você conhece o Excel, mas está com dificuldade na elaboração daquela fórmula específica. Não hesite em passar a sua dúvida adiante para que ela seja sanada. O Excel é uma ótima ferramenta, está aí para auxiliar, mas você precisa interagir com ela de forma correta.